Eu fui processado por coisas assim, extremamente banais. Dá um exemplo. Uma servidora da prefeitura, ela foi demitida da prefeitura, tá? E eu escrevi um post e falei, olha, ela era muito conhecida no meio político, a fulana de tal, a ex-enfermeira fulana de tal, foi demitida da prefeitura. Ela me processou porque ela disse para mim o seguinte na ação. Eu não sou ex-enfermeira. Só que tinha colocado ex-enfermeira da prefeitura. Na prefeitura não era mais. Não era mais. Mas ela era ex-enfermeira. Ela me processou. Pronto. Aí o juiz ficava olhando para ela assim, tipo assim, ai, que vontade de perder, que perda de tempo. Sabe quando você percebe que o juiz estava assim? Né? Que perda de tempo e tal. Ele me condenou a colocar uma nota no blog dizendo que ela não era mais ex-enfermeira. Ela continuava enfermeira. Só que esse tempo todo teve 2 audiências, teve o custo do advogado, teve o custo do outro advogado, o custo de um juiz para atender uma demanda que era uma bobagem. Não interferiu em nada na vida de ninguém. Sim. Você entendeu? Então, isso acontece mais para te ferrar. O PT me processou, por exemplo, há uns 2, 3 anos, né? Com uma alegação absurda. Por exemplo, e eu ganhei. Como eu ganhei, eu posso falar. Aconteceu o seguinte. Sim, mas o jurídico... Exatamente. O cara foi candidato a prefeito de Londrina, né, o Odarlone, médico. Foi candidato a prefeito de Londrina. Tá? Terminou a campanha. E olha, eu fui o primeiro a entrevistar ele na cidade, quando ele voltou de Cuba. Né? Dei espaço porque ele era candidato, aquela coisa toda. Bom, ele me processou porque ele passou num concurso da prefeitura de Londrina para médico da família. Ele era médico da família, passou num concurso. Para ele ingressar no serviço público, ele precisa da nomeação do prefeito. Eu fiz um post e falei, o ex-candidato a prefeito de Londrina, o Darlone das Couve lá, passou no concurso da prefeitura e foi nomeado pelo prefeito Marcelo Bellinati. O post era isso. E coloquei a nomeação, print da nomeação, lá. Só. Aí um Zé Ruela qualquer, uns 3, falou, pô, tem conchavo, o cara nomeou. Mas não tinha nada no post. Eles me processaram. Processaram eu e mais as pessoas que fizeram comentários. Né? No primeiro grau, forçou a barra. Primeiro grau, o advogado deles falou assim, olha, ele ficou muito sentido com aquilo, porque interferiu na vida dele. Aí eu falei, daí chegou para mim falar, eu falei assim, doutor, ele é personagem público. Não é. Eu falei, ele foi candidato a prefeito, é um personagem público, presidente do partido, personagem público. Ele foi candidato a ser vereador em Apucarana, personagem público. Ele é um personagem público. Então, dentro desse contexto, ele pode sim ser notícia e pode sim ser criticado. O juiz meteu contra. Perdi em Londrina. Aí nós recorremos e o Tribunal de Justiça falou, vai se fuder. Vai te catar. Tá? E deu ganho de causa. Só que você imagina o tamanho da bronca. Você passa um tempo e tem audiência, aí cancela a audiência. E paga advogado. Paga advogado. E vai recorrer ou não vai recorrer? Porque se você não recorrer, já está comendo. Não existe investimento melhor no Brasil do que uma condenação jurídica que você recorre e fica lá aumentando. Exato. Ô, Claudião, eu fui condenado numa situação como essa aí, lógico que não simples assim, foi um negócio mais incisivo, lógico, confesso de minha parte também, mas uma condenação que na proporção de todas as condenações de grau semelhante, um advogado que nem era parte de nada, chegou para mim e falou, poxa, cara, se não fosse o aspecto penal, puxa a língua dele e corta, que não daria a mesma indenização do que você escreveu. Falei, como assim? Uma proporção, R$1 milhão, cara. Começou em 800 mil, recorri, agora já passou de R$1 milhão. Pode... Vai tomar quase 5% do seu patrimônio. Não, eu vou ter que vender minha propriedade, uma pelo menos. E daí... Mas sabe o que é gostoso? É que eu não vou pagar nunca, sabe por quê? Porque eu não tenho. Então, eu não entendo, cara, algumas coisas. Doutor Nilson, teve algum episódio assim com um candidato? Eu quero mais agora entrar não na fofoca, mas na parte de interesse, assim, mais peculiar.
algum candidato, algum partido, alguma coisa que o doutor viu fazer uma baita numa bobagem, mesmo com orientação ou sem orientação, que você falou, vai, dá chabu, e deu ou não? Qual foi ela? Eu vou ali fazer um xixi, vai contando pra mim que eu tô ouvindo aqui, vai, fala pra mim. Eu acho que uma das situações, eu não sei se o Cláudio participou de uma eleição em Rolândia, quando já falecido, né, Johnny Lehman foi... Johnny Lehman. Foi candidato, Johnny foi candidato, foi eleito, e teve vários processos contra o Johnny, mas o mais interessante não foi nem contra o Johnny, é que na primeira eleição dele teve várias ações, porque ele disputava com uma candidata da cidade, e a candidata da cidade lá também tinha um apelo muito grande contra a candidatura. O Johnny foi eleito, ganhou a eleição, mas não desistiu dos processos contra o candidato que perdeu. Portanto, já tinha perdido as eleições, poderia ter desistido das ações, mas não, vamos prosseguir com as ações, né? Ficou com uma certa birra, uma certa birra, mas já estava eleito, né? Rapaz, você acredita que a pessoa que perdeu a eleição, perdeu o processo na Justiça Eleitoral e teve uma condenação de inelegibilidade por 8 anos. Logo no comecinho da lei das inelegibilidades de 8 anos, né, que é de 2010, a pessoa perdeu a eleição e ficou inelegível e depois não voltou mais, não quis mais saber da vida pública. Então, acontece várias situações que você vai buscando pelo fio. Porque é bem o que você falou, ficou uma certa birrinha. Então, você se lembra quando o Requião foi eleito por uma margem apertada de votos também e não comemorou aquela eleição? Sim. Não comemorou, não conversou, não transferiu para os apoiadores dele a satisfação, a alegria. Por quê? Porque ganhou por uma pequena diferença. Ficou com uma também insatisfação. Agora, viu, Diogo? Com relação à informação, a gente tem que prestar muita atenção de toda a liberdade, e o Tribunal Superior Eleitoral, inclusive nesta semana, firmou um convênio com a Anatel e está muito preocupada. Não é campanha eleitoral, tem total liberdade. O que não tem é desinformação. Isto cada vez mais... Informação fake. É fake. Cada vez mais a Justiça Eleitoral vai ficar muito próxima. O TSE firmou nesta semana um convênio com a Anatel para ter uma agilidade de retirar do ar qualquer informação que possa desacreditar o próprio processo eleitoral ou desacreditar candidato. Você pode criticar, você pode fazer o que você quiser. Agora, o que você não pode desacreditar falar que ele fez o que não fez. O que ele não fez. Muito bem. Você não pode trazer um desequilíbrio na competição eleitoral. E o TSE, que dá todas as normativas, está dizendo para todo mundo, olha, cuidado, porque isto pode dar cassação de registro, pode dar cassação de mandato.